Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Desta feita, vou falar sobre uma notícia triste que foi o acidente do ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alexandro no dia 7 deste mês, sábado passado, por volta de 10h30, na rodovia Regis Bittencourt, que liga Curitiba a São Paulo. Esse ônibus saiu por volta de 4 horas da manhã, no sábado, em direção à cidade de São Pedro, em São Paulo, para fazer para que eles fizessem um outro show. Até aí tudo bem. O problema é o preço da imprudência, digamos assim. Daqui a pouco eu explico. Antes eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, compartilhem este vídeo, inscrevam-se, é bem fácil, é só bater o dedinho na tarja vermelha escrito inscreva-se ou inscrever-se e ative o sininho para receber novos vídeos. Por favor, muito obrigado. Gratidão eterna por isso. Dito isso, vamos ao assunto. Muito triste a morte desse jovem cantor de 34 anos, com a carreira bastante promissora, do Alexandro, e o seu companheiro, o Conrado, está internado ainda em estado grave. Oxalá ele saia dessa o mais rápido possível, se recupere o mais rápido possível. Mas isso não vai trazer a vida do Alexandro de volta, nem dos outros 5 companheiros da banda. O ônibus era da própria banda, ou alugado pela própria banda, enfim, e tinha o objetivo de levá-los Brasil afora para os diversos shows que eles faziam e continuariam fazendo, não fosse a imprudência. E por que eu digo isso? Porque o motorista de um carro que estava atrás do ônibus, provavelmente estava na frente, mas foi ultrapassado pelo ônibus, filmou esse ônibus a 120, 130 quilômetros por hora. Lógico que esse motorista foi imprudente também, porque utilizar celular ao volante também causa risco, pode causar risco de acidente e morte, como aconteceu esse caso com o ônibus. Ele poderia ter pedido para um passageiro, se tivesse no carro, fazê-lo, e se não tivesse, ele não poderia estar filmando. Mas enfim, já que ele filmou e as imagens foram mostradas para o empresário e os demais membros da equipe dessa dupla, que contestaram a imagem e alegaram que a imagem não pode provar que o ônibus estava efetivamente na velocidade que ele indicou, de 120, 130 km por hora. Só que eles não perceberam, ou fingiram que não perceberam, que quando o indivíduo filmou o ônibus em alta velocidade, ele também, na imagem, na parte inferior da imagem do celular, também mostra o velocímetro do carro dele, até porque um carro, em determinados trechos de algumas rodovias aqui no Paraná, pelo menos, podem viajar a 110 km por hora, enquanto que ônibus e caminhões só podem até 80. E eu sou testemunha disso. Eu viajo muito pouco, vou a Londrina eventualmente, a Santa Catarina, Florianópolis, nas praias, aqui no litoral do Paraná também. E não é muito comum, mas de vez em quando nós somos ultrapassados por ônibus, mesmo dentro do limite de velocidade, 110 quilômetros, nós somos surpreendidos e ultrapassados por caminhões e ônibus. Lógico, de pessoas completamente imprudentes. E ali ficou flagrante que realmente o ônibus estava a mais de 110 quilômetros por hora. Flagrante mesmo. E depois essa prova, digamos assim, ela não é a única que se tem, né? A perícia pode constatar, apesar do pneu do ônibus ter
estourado, o pneu dianteiro do ônibus ter estourado, a perícia pode constatar de outras formas a velocidade que o ônibus imprimia durante aquele trajeto até acontecer o acidente. É muito comum também o velocímetro travar quando um veículo sofre um acidente, e se eventualmente não travou o velocímetro do ônibus, se houve alguma tentativa de frenagem ou coisa parecida, a própria distância percorrida pela frenagem vai apontar a velocidade que o ônibus imprimia durante o percurso até o momento fatídico em que ocorreu essa lamentável tragédia. E infelizmente esse é o preço da imprudência. É muito triste isso. Não só de famosos. Para cada famoso que morre milhões de anônimos, e pelos mesmos motivos e pelas mesmas circunstâncias. E as imprudências podem ser variadas. Álcool ao volante, dirigir com celular, distração, conversando ou mudando a música, ou ainda imperícia, ou seja, a pessoa não está preparada para pegar a estrada, não tem experiência suficiente para pegar a estrada e mesmo assim se arrisca. Além disso, existem outras circunstâncias. Não fazer um check-up geral, não fazer uma manutenção preventiva do veículo antes de colocá-lo na estrada, não fazer a calibragem dos pneus, viajar com pneus com meia vida, ou pior que isso, pneus carecas, com péssima qualidade de segurança. Enfim, são N os motivos que podem causar acidentes e são caracterizados como imprudência. Não respeitar as leis de trânsito, essa é uma das principais causas de acidente. Não respeitar, não ter conhecimento de física, da força centrífuga, que quando você entra numa curva, aí a velocidade, quanto maior a velocidade, mais o veículo é empurrado para o lado externo da curva. Vamos supor que o veículo está fazendo uma curva para a direita, então ele, pela força centrífuga, ele é jogado para a esquerda. E se tem ali uma ribanceira, uma pedra, um veículo em sentido contrário, se o motorista não conseguir domar o veículo, não tiver... Até porque não depende dele, a força centrífuga é maior que a força que a capacidade e a perícia do motorista, vamos deixar isso bem claro. Se a força centrífuga for maior, vejam bem, isso é física básica, se a força centrífuga imprimida em função da velocidade for maior que a habilidade do motorista e a aderência do veículo na pista, o veículo vai derrapar sim, muito provavelmente vai colidir com algum veículo que viaje na pista lateral, se for no mesmo sentido, ou pior, que esteja vindo em sentido contrário, que daí o grau de fatalidade e o grau do impacto dobra. Então, tudo isso é fundamental que as pessoas saibam. É imprescindível que todos saibam e se cuidem e cuidem dos outros também. Não deixem a imprudência falar mais alto. E a imprudência, como eu disse, está em todas essas circunstâncias que eu já relatei. E é muito triste sabermos que uma vida foi ceifada na rodovia, ou na estrada, ou na rua, desnecessariamente. E se foram várias, é pior ainda, daí a dor é mais coletiva, é maior ainda. Então, por favor, vocês que estão me vendo e ouvindo, compartilhem esse vídeo, peço mais uma vez, para que todos, ou o maior número de pessoas, saiba sobre os perigos do preço da imprudência. O resultado, infelizmente,
nem sempre é bom, na grande maioria das vezes. A imprudência custa muito caro, pode nos tirar a vida de alguém que nós amamos, tirar a vida de outras pessoas que nós desconhecemos, mas que são igualmente importantes como nós e que são amadas por muitas outras pessoas, e tudo isso desnecessariamente, tá certo? Infelizmente esse é o recado de hoje, e que Deus conforte a família de todos os membros dessa banda, do Alexandro e dos outros 5 que já pereceram, infelizmente, por conta dessa imprudência que poderia ter sido evitada. Sim, reforçando, é imprescindível também que profissionais motoristas não obedeçam, e de qualquer outra área, mas agora vamos falar dos motoristas, não obedeçam cegamente os seus contratantes, os seus superiores, os seus empregadores, os seus patrões, quando eles pedem para que você dirija acima da velocidade permitida. Sejam profissionais, sejam responsáveis, sejam éticos. Não estou dizendo que foi o caso desse. Mas, por outro lado, vou pedir agora aos patrões: imponham sua autoridade se perceberem que o seu funcionário, o seu motorista, está desrespeitando as leis de trânsito, dirigindo a uma velocidade superior à permitida na pista, naquelas condições, seja curva, seja chuva, seja noite, ou mesmo em pista seca num dia ensolarado. Imponham sua autoridade e exijam que eles respeitem as leis e os limites de velocidade. Isso é imprescindível para a sua segurança, para a segurança dele e de todas as demais pessoas que trafegam nas ruas e avenidas do Brasil e do mundo. Isso é fundamental. Um grande abraço a todos.